Oi, eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Existe uma história muito interessante que depois da morte de Jesus, dois dos seus discípulos resolveram voltar para suas casas, numa cidade chamada Emaús. E cada um dos seus discípulos se dispersou numa direção. Mas Jesus foi ao encontro desses dois discípulos assim que ressuscitou. E ele se aproximou desses homens e eles não reconheciam que era Jesus, porque sua aparência física era diferente. E Jesus começou a conversar com eles, puxar assunto, querer saber de onde eles vinham, por que eles estavam tristes. E aqueles homens estavam muito tristes, desanimados, sem fé, sem esperança, perdidos, voltando para casa como derrotados, porque toda a esperança deles estava depositada em Jesus de Nazaré, e Jesus tinha sido preso e morto. Eles ainda não tinham sabido, nem compreenderiam que Jesus tinha ressuscitado. Até que Jesus Cristo conversa com eles bastante, fala sobre textos do Antigo Testamento que explicavam sobre o Messias, mas eles continuavam desanimados, sem fé e voltando para casa. Chegaram na sua cidade, convidaram Jesus para entrar na sua casa, e quando eles estavam à mesa comendo, os olhos deles foram abertos e eles enxergaram, entenderam que era Jesus que estava diante deles. Gosto muito da profundidade que esse texto, da beleza poética que esse texto apresenta. Uma verdade espiritual e existencial muito profunda e uma poesia, uma ilustração da vida com muita intensidade. Porque aqueles homens tinham perdido a fé, a esperança, estavam cansados, desanimados, se sentindo perdidos. E quando eles realizaram uma rotina natural, saudável da vida, quando eles fizeram aquilo que eles tinham feito, inclusive com Jesus, muitas e muitas vezes, que é sentar-se, reclinar-se à mesa e comer o pão, quando eles fizeram isso, seus olhos foram abertos. O que eu aprendo com esse texto é que quando a gente se sente perdido, sem fé, cansado, desanimado, é muito importante que a gente realize rotinas saudáveis e simples. Como, por exemplo, ler a Bíblia, ler bons textos que nos tragam esperança, orar de modo simples, participar de grupos de comunhão, de conversa, de alívio, de desabafo, praticar de modo simples, apesar da dor, da confusão, apesar da falta de fé, de qualquer coisa. Porque o que eu acredito é que a prática rotineira do que é simples é que traz a fé de volta. A gente não precisa ter fé de volta para voltar para Deus. O que a gente precisa é praticar aquilo que a gente sabe que é bom, honesto, correto, certo e permitir com que a fé siga esse movimento. A fé vem, ela volta. Pratiquemos com simplicidade as rotinas saudáveis, mesmo e especialmente quando estivermos perdidos, cansados e desanimados. Que Deus nos abençoe.